esse novo exemplo? O exemplo de uma substância chamada guanina e uma segunda chamada citosina. São duas substâncias orgânicas nitrogenadas, apresentam nitrogênio em abundância e substâncias de cadeias cíclicas. Então, eu poderia classificar a guanina e a citosina como substâncias cíclicas, heterocíclicas, nitrogenadas. E como nós vimos na aula passada, a presença do nitrogênio é a presença daquele que apresenta o par eletrônico disponível. Além das 3 ligações químicas que ele faz, ele que tem 5 na última camada, tem disponível aquele par, pronto para ser doado dativamente para quem precisar. Então, isso faz com que tanto a guanina quanto a citosina, que está na mesma situação, todo o nitrogênio terá um par disponível. Tanto a guanina quanto a citosina, posso classificar de acordo com Lewis como sendo uma base. E esta base vai doar o par para quem receber, que se chamará ácido de Lewis, pronto para unir-se a ele. Então, as ligações químicas intermoleculares têm muito a ver com o conceito de base de Lewis. Apareceu o oxigênio, apareceu polarização. Apareceu hidrogênio com ele, apareceu polarização. E os contrários se unem. Como é que se chama este grude, esta força intermolecular? É uma força de polarização na qual o H está preso a N, caracterizando ligar-se a um dos 3. Esta polarização chama-se ligação de hidrogênio. Estávamos falando na aula passada sobre a hemoglobina. O assunto ficou para hoje como ser concluído. A hemoglobina, ela é uma grande proteína, o peso molecular dela é muito grande, porque ela é constituída de quatro ramais proteicos. Os ramais que têm proteína são aqueles que têm a ligação C-O-NH, ligação peptídica. Esses 4 ramais, eles se misturam, porque as estruturas apolares se encaixam. Esse é um dos motivos. Outro motivo, que há muita ligação de hidrogênio entre essas 4 estruturas. E o detalhe é que em cada uma dessas 4 estruturas existe um grupo chamado grupo M, no centro do qual tem o ferro. Então trata-se de uma metaloproteína. 26 elétrons que estão em torno do núcleo, que tem 26 prótons. Esses elétrons estão de forma organizadíssima e eles são distribuídos na ordem crescente de energia. Os dois primeiros elétrons, eles ficam bem próximos do núcleo. Eles têm pouca energia e eles ficam numa esfera, ficam vibrando em torno do núcleo, numa esfera. Esfera é única, por isso que nós fazemos apenas um quadradinho. Lá estarão os 2 elétrons. Na nossa representação, a representação pode ser feita por 2 flechinhas. O que essa flechinha de índio está fazendo aí? Está indicando que o elétron que está nesta esfera em torno do núcleo, ele está vibrando, ele está, além de vibrar, ele está girando sobre si. E se um dos elétrons está vibrando sobre si para frente, o outro está vibrando em torno do núcleo, girando para trás. O spin é contrário. E esse movimento para frente gera um campo magnético. Esse movimento ao contrário gera um campo magnético contrário. E campo magnético contrário une. Aí o senhor Wolfgang Pauli afirma de que num orbital, que é aquela região esférica em torno do núcleo, há no máximo 2 e de spins contrários. Bom,
Se o 1S seria uma bola de vôlei, o 2S seria uma bola de basquete, que tem um raio maior. Nesta bola de basquete, novamente, teremos dois elétrons. Um andando para frente de frente, outro andando para frente de costas. Subnível P. No subnível P, nós vamos ter 6 elétrons. Por que 6 elétrons? Primeiramente, porque o subnível P é aquela região em torno do núcleo que tem um formato de alter. Esse formato não é 8, porque o elétron não é um trenzinho que anda. O elétron é uma onda. A onda está por todo lugar ao mesmo tempo. Mas a probabilidade maior de encontrar é na superfície do alter do lado esquerdo e do lado direito. Portanto, eixo do X. Assim como eu tenho o PX, haverá o alter para cima e para baixo. Naquela casca do alter e na casca do alter. É o PY. E tem também o alter perpendicular. Por isso que eu sou no nível P, são 3 casinhas. E agora vem o senhor Hund. Esse nós vamos conversar no final dessa etapa de câncer. O Hund, ele diz bem claro, apesar de eu ter 6 elétrons para distribuir, aonde que eu vou distribuí-los? Eu vou colocar um de cada vez. Os 4 elétrons não podem ter os 4 números quânticos. Para que haja diferença, o primeiro elétron entra no campo magnético -1, o outro entra no campo magnético 0 e o outro entra no campo magnético +1. Campo magnético agora do subnível. Não estou falando mais do campo magnético do espinho. O fato de ter que ter um dos 4 números quânticos diferentes, obriga a entrar um em cada lugar. Tem que ter multiplicidade. Esta grande esfera é o S da 4ª camada. Lá também serão acomodados 2 elétrons. Bem, e do total 26 eu tenho 2, 4, 10, 12, 18, 20, faltam 6. Então é óbvio que no subnível 3D serão 6. Agora calma aí. 3, você que estava na primeira camada, passou para a segunda camada, passou para a terceira camada, foi para a 4ª, volta para a terceira, por quê? Porque esse subnível D, ele, apesar de estar na terceira camada, indicado pelo 3, ele tem um formato tão excêntrico, e essa excentricidade dele fura, digamos assim, aquela bola hipotética, que seria o subnível 4S. A energia dos elétrons do 3D supera a energia do 4S. E a distribuição dos elétrons é pela energia. Os 6 serão aonde? O primeiro, o segundo mora ao lado, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Pronto. Estou te mostrando o senhor ferro, que apresenta na última camada 2 elétrons. Os 2 elétrons da última camada vão se ligar aos elétrons do nitrogênio. Aqueles elétrons que são passíveis de ligação. Porque o total de elétrons do nitrogênio são 5. Então ele tem que fazer 3 ligações e pode fazer uma ligação dativa. Como nesse caso, ele vai emprestar, compartilhar gratuitamente para quem precisa. O ferro, portanto, com os seus 2 elétrons, pode fazer 2 ligações covalentes normais, com o nitrogênio da direita, com o nitrogênio da esquerda. Então, de acordo com o velho octeto, que nesse caso vamos aproveitar, o ferro de 2 passou para 4. Mas o octeto, a estabilização, é 8. Então, muito obrigado. Vou receber e agradeço mais um par eletrônico. Senhores e senhoras, com vocês, a hemoglobina. A hemoglobina tem ferro no centro de cada um dos 4 ramais proteicos. O ferro está no centro dos M's, dos ramais, através de 2 covalentes e 2 nativas. Por
Porém, a estabilidade maior do ferro será pelo ferro 2. Se o ferro, nesse caso, é zero, porque tem todos os seus elétrons, se ele perder os dois da última camada, ele passará a ser um cátion chamado ferroso. O cátion ferroso, o que será? O cátion ferroso é quando ele passa de ferro neutro para ferro positivo. E o que será o ferro positivo? É o cátion criado pela perda dos elétrons da última camada. Então, como é que é o ferro 2? Ele tem 26 prótons no seu núcleo e na sua eletrosfera terá 24 elétrons, porque ele dispensou os dois da última camada. Com esta situação no centro do M, temos que verificar a sua estrutura eletrônica. Ele que tem na última camada nenhum elétron, na teoria do octeto, aceitando 8, dos quais 2 desse nitrogênio, 2 desse nitrogênio, ambos de forma dativa, usufruindo esse elétron único desses outros 2, com os quais fazia ligação covalente normal, totaliza 6, 2, 4, 5, 6. Aí ele fica disponível para o que ele serve. Ele serve para receber a princesa de verdade, o gás da vida, o gás oxigênio, que na sua estrutura diatômica, cada oxigênio com 6 elétrons, 2 na última camada, 2, 4, 6, faz 2 ligações covalentes normais com o seu parceiro oxigênio. E esta molécula tem disponíveis dois pares de elétron em cada átomo da molécula. Possível dar de forma dativa, passível de fazer uma ligação de Lewis, porque o oxigênio faz o papel de base de Lewis e o ferro de carga 2 o papel de ácido de Lewis, recebendo o par. Aí estabelece o octeto. Então, numa visão espacial, esta molécula, representada, esse quadrado, pelos nitrogênios com o ferro no seu centro, explica direitinho a função que a hemoglobina tem de passear pelo corpo, levando o oxigênio para todo o corpo aonde o sangue bate. Com detalhe, porque o oxigênio é o gás da vida? Também porque ele é comburente. Lá no seu local onde ele vai, ele será comburente para a glicose que lá está, esperando ser queimada para produzir energia. Glicose, C6H12O6, que aliás já falaremos dela, com oxigênio vai dar gás carbônico, água e calor. Os ATPs virão de quem? Da queima com o oxigênio que o ferro transporta no centro da estrutura da hemoglobina. É perfeito demais. Tudo se explica. A química é ótima. Com um detalhe muito importante você saber também. Assim como o oxigênio molecular é o gás da vida, o monóxido de carbono é o gás da morte. Ele é letal. Por que ele é letal? Primeiro, a sua afinidade pela hemoglobina é 100 vezes maior do que o oxigênio pela hemoglobina. Esse bandido, ele se gruda muito facilmente com o ferro. Por que ele se gruda? Porque ele tem a mesma característica. O carbono tem 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. O oxigênio tem 6. 2, 3, 4, 5, 6. Então esse elétron pertence ao oxigênio. Temos então aqui 2 ligações covalentes normais e uma ligação dativa. Pois o monóxido, cuja quantidade no cigarro, 13% da fumaça do cigarro é monóxido de carbono. Sai fora, não respira. Por quê? Porque esse monóxido de carbono tem o que o ferro gosta. E de que ferro gosta? De
imã eletrônico. Logo, o carbono do monóxido substitui o oxigênio no seu trânsito pelo corpo. E a ausência de oxigênio corresponde à morte. A quantidade necessária para matar é relativamente baixa. Portanto, fuja do cigarro, fuja de ambientes fechados. Bom, para encerrar, um último detalhe. Assim como o ferro atômico se estabilizou na forma de ferro 2 e é utilizado no transporte molecular do oxigênio, há uma possibilidade extra. Repara que o subnível D tem 6 elétrons. O sexto caiu junto com o primeiro. Este sexto elétron está de uma forma incômoda, não é homogêneo. Se ele for embora, fica muito mais legal, muito mais estável. Então, podemos pensar em retirar o sexto elétron que está no subnível 3D, ficando, portanto, o subnível 3D com 5 elétrons. Assim, ele passará para a estrutura de ferro 3. E na estrutura de ferro 3 é o cátion férrico, é aquele vermelhão. Aquele cátion férrico é a estabilidade do ferro na sua forma ionizada. A química é ótima, tote ao seu dispor.